O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. A informação é 1h. Jornal da 1h com a edição do jornalista Miguel Viterbo Dias. Já foi libertado um dos 6 detidos pela PSP nos desacatos de ontem na Assembleia da República. A informação foi adiantada ao Observador por fonte da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. A libertação aconteceu ainda ontem à noite. O indivíduo que saiu em liberdade está indiciado pela prática do crime de desobediência. O incidente ocorreu junto à escadaria da Assembleia da República, no final da manifestação convocada pela CGTP, em dia de greve geral. A Confederação Sindical já se demarcou do episódio, em que foram arremessadas garrafas na direção dos agentes, em que existiram também confrontos físicos e foram incendiados caixotes do lixo. Os detidos são agora 5 homens e uma mulher, com idade entre os 22 e os 34 anos. Vão ser presentes amanhã, primeiro interrogatório judicial, para que sejam aplicadas as primeiras medidas de coação. Na política nacional, o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, acusa Alexandra Leitão de populismo sobre a operação emergente. Em causa estão as declarações da vereadora do PS em Lisboa, que defendeu que os arguídos deviam suspender os mandatos. Sérgio Sintra e Carla Madeira, 2 vereadores do PS na capital, optaram por não o fazer. E em entrevista ao Observador, Ricardo Leão diz que a posição assumida por Alexandra Leitão é populista. Há aqui uma tentação de sermos populistas. Isso é mau. E por isso, arguído é arguído, culpado é culpado. Portanto, se todos os arguídos, que já houve tantos arguídos neste país, e que depois viu-se que não deu em nada, Agora, de facto, para bem de uma suspensão, é algo, obviamente, que cabe a cada titular a tomar essa posição. Mas foi populista Alexandra Leitão a dizer logo que suspenderia o mandato? Eu, sinceramente, acho que sim. Ricardo Leão, em entrevista à Vichy Soase, na Rádio Observador, o presidente da autarquia de Loures e antigo líder distrital do PS em Lisboa, não alinha na tese de que o Ministério Público esteja a perseguir os socialistas. Eu não acredito mesmo que o Ministério Público e a Polícia Judiciária tenham aqui um calendário político, uma agenda política por trás. Quero não acreditar, continuo a não acreditar. Agora, quanto ao processo em si, é algo que aquilo que digo, pratico e, portanto, não vou fazer qualquer tipo de comentário. Ricardo Leão, em entrevista ao Observador, em que revela ainda que depois das eleições autárquicas, que venceu com maioria absoluta, já demoliu mais 70 barracas no Concelho de Loures. Lá fora, a Comissão Europeia processou Portugal por limitar o apoio judiciário a imigrantes. Em causa estão os estrangeiros sem autorização de residência válida. No pacote de infrações de junho, hoje apresentado, a Comissão diz que notificou Portugal por não ter transposto corretamente as regras em matéria de apoio judiciário para suspeitos e arguidos. O Executivo Comunitário salienta que a Diretiva Europeia exige que o acesso ao apoio judiciário seja garantido, independentemente da cidadania ou da nacionalidade. Portugal enfrenta agora um processo de infração, fica com 2 meses para responder e corrigir as insuficiências identificadas pela Comissão. A Comissão Europeia que, Miguel, vai disponibilizar 25 agentes e 8 milhões de euros para ajudar Portugal no controle de fronteiras nos aeroportos. Que nos últimos meses têm sido palco de longas filas. O Governo tem insistido que a culpa é do novo Sistema Europeu de Controlo, o que a Comissão nega, mas sem se pronunciar sobre esta divergência, o Comissário dos Assuntos Internos anunciou esta manhã a ajuda a Portugal com 25 agentes e 8 milhões de euros. Entre elogios ao reforço que foi feito de meios humanos e materiais já decidido pelo Governo. Portugal está a fazer tudo para o sistema funcionar e isso é demonstrado pelos números. Sim, há alguns meses tivemos uma situação, mas entretanto Portugal está a fazer um bom trabalho, mais pessoas, mais equipas, mais sistemas de tecnologias de informação e nós estamos cá para apoiá-los. Temos oficiais da Frontex, temos especialistas da Frontex que apoiam Portugal. Portanto, a cooperação leva-nos a um ponto desejado por todos. Magnus Brunner, o comissário europeu responsável por este controlo europeu das fronteiras. Ainda no plano internacional, um soldado sérvio da ONU foi morto no Líbano, Miguel.
Foi atingido por estilhaços de um morteiro, o soldado sofreu ferimentos graves, acabou por morrer, é isso que revela em comunicado a missão das Nações Unidas. Para além da vítima mortal, outros 2 membros da Força de Paz da ONU ficaram feridos. O incidente aconteceu às primeiras horas da manhã, já depois do anúncio de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano, mediado pelos Estados Unidos da América. A Presidente da Comissão Europeia acusa a Rússia de pressão económica devido às restrições aplicadas à Arménia. Ursula von der Leyen adianta, numa posição publicada em Bruxelas, que falou com o primeiro-ministro arménio sobre as restrições da Rússia que visam este país. Para von der Leyen, Moscovo está a transformar as relações económicas numa arma de pressão política ao prolongar as restrições à exportação de produtos arménios e, por isso, assegurou que a União Europeia está ao lado da Arménia. Von der Leyen aproveitou assim para anunciar um apoio financeiro de 50 milhões de euros da União Europeia à Arménia para responder a esta pressão económica sobre o país. Olhamos agora para o futebol. Neste Jornal da Uma, o antigo vice-presidente do Benfica, Gaspar Ramos, critica a gestão do dossiê relacionado com a saída de José Mourinho. Em causa está o vídeo divulgado pela candidatura de Florentino Pérez ao Real Madrid, em que José Mourinho é anunciado como trunfo eleitoral. À Rádio Observador, Gaspar Ramos defende que Rui Costa devia ter rescindido contrato com o treinador português e exigido uma indenização. Este processo foi conduzido pessimamente desde o início. O Benfica podia, neste momento, e já até há um tempo atrás, rescindir o contrato com direito à indenização, com base no argumento de que o Mourinho está a fazer contrato com um clube sendo ainda treinador do Benfica. E, portanto, mas o que me parece é que isto está tudo conjugado entre o próprio Rui Costa, Jorge Mendes e Mourinho, mas só com a defesa dos interesses do Mourinho. Olhando para o futuro pós-Mourinho, Gaspar Ramos assume que Marco Silva é uma boa opção para os encarnados, mas revela estar de pé atrás em relação a um pedido do treinador português. Primeiro, é um benfiquista. Segundo, pelas informações que recebo, é que é um homem sério, um homem de diálogo e com muito boas ideias em termos de futebol. Há ali um senão do meu ponto de vista. Não são os treinadores que entram que vêm escolher os jogadores. O plantel é constituído por uma estrutura técnica competente que tem que existir no Benfica e portanto, são eles. Nesta situação em que a fragilidade da estrutura interna é tão grande, eu acho que o facto de Marco Silva, de algum modo, solicitar que seja ele controlar toda a estrutura do futebol, eu até aceito nas condições atuais com o presidente que temos, não é? A análise de Gaspar Ramos, antigo vice-presidente do Benfica, sobre a iminente saída de José Mourinho para o Real Madrid e a possível contratação de Marco Silva. Já o comentador do Observador, Augusto Inácio, considera que mesmo antes deste episódio já não havia ambiente para Mourinho continuar no Benfica. Augusto Inácio diz que Rui Costa precipitou-se ao dizer que ia falar aos benfiquistas e ainda continuar à espera do desenlace da novela à volta da saída de José Mourinho. Mas o treinador e comentador do Observador também diz que mesmo antes deste vídeo de apoio de Mourinho a Florentino Pérez, já não existiam condições para o treinador continuar ao comando dos encarnados. Acredito sim, seja o Marco Silva, até porque o Marco Silva disse que não ao Fulham, num contrato tinha 7 milhões e meio de euros por ano. Ao dizer não, claramente se sabe que vai para o Benfica, né? Eu não estou a dizer isto, que os valores são os mesmos, mas o caminho é esse. Por isso, acho que o Mourinho vai para onde quer e o Benfica também vai querer o Marco Silva, porque dá uma sensação que já não havia grande ambiente para o Mourinho continuar no Benfica. Augusto Inácio, no programa E o Vencedor é, reagirá ao apoio de José Mourinho à candidatura de Florentino Pérez no Real Madrid, que decorrem no domingo. E é com o desporto que fechamos este Jornal da Uma, teve edição do jornalista Miguel Viterbo Dias.